Hoje. E deixa eu ajeitar aqui. Aí, a Ellen, tô vendo a carinha da Ellen. Cadê a Paula? A Carol? Aê, oi, Paula. Beijos. Oi, Carol. Aí, pessoal, vamos começar então. Vamos lá, né? Então vamos pensar assim, ó. Hoje vai ser uma aula um pouquinho diferenciada. Diferenciada assim, para quem conhece o meu trabalho, é, sabe que eu trabalho com a base do meu trabalho, eu trabalho com o físico, o mental, emocional, energético e espiritual. Por quê? Pessoal, eu comecei a observar que é, muitas vezes a gente trabalhava questões, por exemplo, emocionais, e até mesmo eu comecei a vivenciar situações da minha vida em que não, eu chegava num ponto que eu não tinha explicações. Né, e que eu sempre fui uma pessoa muito curiosa, assim, né, eu sempre fui muito questionadora, na verdade, né, e eu sempre quis saber as respostas de tudo, até hoje, eu falo que eu nasci primeiro que é curiosidade, né, tem um lado bom e um lado ruim, mas eu sempre quis saber muita coisa. E aí, até mesmo depois de formada, dentro da área da psicologia, eu acabei percebendo que existia um pouco mais do que somente o nosso emocional, do que somente o nosso mental. E aí eu comecei, né, a buscar mais informações, a trabalhar mais e trazer tudo isso para o trabalho aqui, né, dentro do consultório e até para a minha vida também, para explicar muitas coisas que eu não conseguia entender de mim mesma. Então, isso começou também por um processo de mim mesma. E aí, trabalhando essa questão, que é o que a gente vai aprender aqui hoje, eu comecei a perceber que nós somos muito mais que o nosso corpo físico, do que foi mostrado, do que foi ensinado para a gente, né? Que a gente é muito mais somente do que isso, essa Carol que vocês estão vendo, do que essa roupagem que vocês estão vendo. E isso é tão interessante que eu vou mostrar para vocês de uma forma científica. Porque quando a gente fala assim, a gente vai aprender o que que é energia, que tudo é energia, e às vezes a gente fala assim, né? A gente entra no ambiente e fala, sei lá, tá uma energia meio pesada. Aí ou a gente fala assim, ai, nossa, aquela pessoa tá com uma energia ruim. Ou a gente fala, nossa, aquela pessoa tem uma energia tão legal, ou a minha frequência baixou. E você fala assim, pô, entra no campo. Muitas vezes, quando a gente não tem esse conhecimento, que é o que eu vou falar aqui para vocês, entra no campo do esoterismo, entra no campo do misticismo, até mesmo em uma parte ali de determinada religião. E não é sobre isso, é sobre ciência. Então, isso que eu vou passar aqui para vocês é uma questão de. Quando a gente fala sobre energia, a gente fala, pessoal, de uma ciência, certo? Então vamos lá. Hoje o que a gente vai falar é que tudo é energia, nós somos energia, certo? Vamos pensar assim? Vamos pensar da seguinte forma. Lá atrás, né, é, quando a gente estava, não me lembro exatamente, sétima série, oitava série, o que que acontece? Lá atrás a gente aprendeu, dentro da física, que é, o que é um átomo, né? Até a Van tá aqui, né? Ela é professora e com certeza ela, ela sabe aqui do que a gente está falando, né? Pessoal, o que que é um átomo? Eu preciso passar essa informação para vocês compreenderem. Então, vamos pensar lá na física tradicional, lá na sétima série, oitava série, a gente aprende sobre os átomos. O que que é um átomo? Um átomo, vamos pensar assim, vamos colocar um microscópio na pele de cada um aí. E vai afunilando, 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 afunilando. A gente vai perceber que existe uma partícula minúscula, invisível, chamada átomo.
E já com a ciência, a gente já sabe que já foram achadas e comprovadas outras partículas menores, que nós também fazemos parte disso, que é o bóson de Higgs, o quarks, né? Então, assim, vamos pensar no átomo. O átomo, o que que acontece, pessoal? Tudo é formado por átomo. E a gente está falando da física, tá? A gente aprende isso na escola, para vocês terem ideia do que eu estou falando, que tudo é energia. A gente aprende isso na escola. Tudo é formado por átomo, certo? Então, se a gente colocar um microscópio, sei lá, no braço da Carol aí agora, vai afunilando, 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 a gente vai ver a pele, a gente vai ver ali as células, a gente vai ver, e vai afunilando, a gente vai chegar nessa menor partícula que é o quê? O átomo. Então, nós somos feitos de átomo. E se estende para tudo ao nosso redor. Esse celular na mão de vocês que vocês estão assistindo a live ou computador é feito de átomo. Essa mesa que eu estou aqui é feita de átomo, o sofá, a cadeira que vocês estão sentados é feita de átomo, a natureza é feita de átomo, os alimentos são feitos de átomos, os animais, a natureza, o universo, as galáxias. Gente, ou seja, tudo isso é ciência, ok? Tudo é feito de átomo. Ok, até aí a gente já entendeu, tá? Mas, Carol, então tá bom. Se a gente afunilar, 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 a gente vai achar lá a menor partícula, que é um átomo, nananana. Ok. Somos feitos de milhões de átomos, trilhões de átomos, enfim. Se a gente for entender o que que é um átomo, vocês se lembram o que que é um átomo? Alguém quer falar aqui? O que que é um átomo, pessoal? Alguém se lembra? Bom, um átomo, ele é formado por prótons, nêutrons e elétrons. Aqui eu não estou conseguindo mostrar para vocês, mas eu estou com o computador aqui na minha frente. Depois eu posso tirar a foto e enviar para vocês no grupo, inclusive. Prótons é o quê? Um átomo ele é feito de prótons, carga positiva, nêutrons, carga negativa, e elétrons, carga negativa. Prótons, carga positiva, nêutrons, carga neutra, e elétrons, carga negativa. Um átomo é formado disso. Ou seja, se eu tenho o positivo, o negativo e o neutro, o que é isso, pessoal? Carga positiva, negativa e neutra. O que é isso? Vocês concordam que isso é. Pode falar. É energia, né? Aê, Ellen, muito bem. Estrelinha para Ellen. Isso é energia, pessoal. Isso é energia. Então, se um átomo é formado de carga positiva, negativa e neutra, isso é energia, e nós somos formados por átomos, e tudo é formado por átomo, ou seja, nós somos. O que que nós somos, pessoal? Energia. Bum, aí desbloqueou. Aí vem o entendimento de que isso é uma ciência. Então, nós somos formados por energia, certo? Tudo é formado por energia. Então, vamos pensar assim, ó, a gente tem ao nosso redor essa energia, não é porque a gente não pode ver a energia que não existe. Vamos pensar assim, ó, vocês chegam na casa de vocês à noite, vocês botam a mão lá no adjuntor, pum, ligou a luz. Ligou a luz? Eu vi da onde veio a energia? Não. Mas não ligou a luz? A luz não é energia? Sim. Eu vou lá passar a minha roupinha, né? Vou pegar, né? Passar a minha roupinha antes de trabalhar ou para trabalhar amanhã. Ligo a tomada do ferro, né? No interruptor ali, enfim. O que está acontecendo? Não está passando uma carga de energia? Eu estou vendo essa energia? Não. Então, não é porque a gente não vê que não existe a energia. Entendem, pessoal? É isso que a gente precisa entender. Não é porque a gente não vê que a energia ela não existe, certo? Então a gente tem um campo energético ao nosso lado. Lembra que a gente falou que nós não somos somente isso que a gente está vendo, só isso aqui que vocês estão vendo da Carol, não é só a Carol físico. O que acontece ao nosso redor, por mais que a gente não veja, a gente tem um campo energético, um campo eletromagnético que esses
átomos que tem dentro da gente, eles vibram e fazem com que a gente tenha esse campo. Não é porque a gente não vê esse campo que esse campo ele não existe. Enfim, se vocês colocarem no Google a imagem de Jesus, vocês vão perceber que ao redor de Jesus, em quase todas as imagens, tem o que é chamado de aura, não é mesmo? Isso é a energia de Jesus. Isso nós temos também ao nosso redor, mas a gente não vê, né? Para quem é católico, a Igreja Católica coloca isso muito por meio dos santos. Se vocês verem os santos dentro da Igreja Católica, vocês vão perceber que toda imagem de santo tem ali ao redor, tem uma aura, que é o quê? A energia. Então, a energia, ela existe, porém, a gente não se dá conta ou entra no campo do esoterismo, do misticismo. O nosso campo, pessoal, é isso aqui que eu vou mostrar para vocês, ó. Eu não sei se vocês estão conseguindo ver. Este é o nosso campo energético, ou conhecido como campo eletromagnético, certo? Até aqui tudo bem? Vocês estão conseguindo compreender? Sim? Não? Digita aí no chat. Sim, perfeito. Tem uma pergunta. Pode fazer, Van. Fica à vontade. Carol, boa noite a Oi? todos, Boa né? noite. A minha pergunta é É. sobre. Eu sempre tive muita curiosidade sobre essa questão de aura, né? Porque tem gente que fala assim, ai, a aura, né? Ai, sua aura tá escura. Uhum. É, será que tem pessoas que conseguem ver isso? Tem, Van. Tem pessoas que conseguem ver. Tem pessoas que conseguem ver, mas isso está relacionado, e a gente pode até fazer outra aula para falar disso. A gente está relacionado, isso está relacionado com o quê? É uma habilidade da pessoa. Vamos pensar que a gente tem os nossos 5 sentidos: o olfato, a visão, o tato, o paladar. Ou seja, é o que a gente chama da nossa sensibilidade. É o que a gente chama da nossa sensibilidade. Ou muitas vezes algumas pessoas vão usar como mediunidade, ou algumas pessoas vão, entendeu? Vai mudando a terminologia. Mas algumas pessoas conseguem visualizar esse campo e isso está ligado à nossa glândula pineal. Mas aí, isso é um assunto extenso para para uma outra aula. E se você quiser, eu te explico também no nosso encontro individual, porque tem toda uma explicação muito aprofundada. Nossa glândula pineal, que é o nosso terceiro olho, por isso que as filosofias orientais pintam o terceiro olho, porque fala que é o olho espiritual e vai além dos nossos 5 sentidos, que a gente chama da nossa intuição, mas isso está ligado. Tem um médico, o doutor Sérgio Felipe de Oliveira, e ele trabalha muito a nossa glândula pineal, ou seja, a gente está trazendo mais uma vez o campo da ciência. E por meio dessa glândula pineal, que tem cristais de apatita, a gente tem cristais no meio da nossa cabeça, gente. Por meio dessa glândula pineal, ela consegue fazer a decodificação dessas energias extrafísicas, ou seja, do campo da pessoa, da energia do ambiente. Faz sentido, mas eu não vou me estender porque é muito conteúdo. Mas deu tirar. Sim, ok. Então vamos lá. A gente é energia, certo? Então, ó, o campo energético, também chamado de aura ou campo eletromagnético, é a grosso modo uma espécie de bolha de energia que envolve todos os seres vivos. Então vamos pensar assim: não é só nós, seres humanos, que temos o nosso campo de energia ao nosso redor. E, gente, a gente não está falando de esoterismo, de religião, de misticismo, estamos falando de ciência. Começamos a falar sobre átomo, que nós somos átomos, a gente é formado por átomos e esses átomos vibram ao nosso redor, fazendo com que a gente tenha, assim, o nosso campo energético. Não é somente a gente que tem o nosso campo energético. Os bichinhos também têm um campo energético. A plantinha também tem um campo energético. Os cristais também têm um campo energético. Ou seja, tudo tem ali, porque tudo é formado por átomo, então tudo vai ter ali ao redor uma energia.
Podemos dizer que as plantas, os animais e até a terra possuem um campo de energia. Não somos somente o nosso corpo físico, somos também nossos corpos mais sutis, que nem eu mostrei para vocês. Somos energia e emanamos essa energia o tempo todo. A ciência já comprovou que tudo é feito de átomos: nosso corpo, nossos órgãos, nossas células, a natureza, as plantas, as árvores, animais, as estrelas e até as galáxias, como eu falei para vocês. Teve um casal com o sobrenome de Kirlian, que a gente conhece, que é um sobrenome deles de Kirlian. Eles inventaram uma máquina fotográfica que conseguiu fotografar o nosso campo energético, ou o campo energético das plantas. E é muito interessante que eu vou mostrar aqui para vocês como que é. Ó, por exemplo, a nossa mão, por meio dessa câmera. Não sei se vocês estão conseguindo visualizar. Sim, digita sim aí se vocês estão conseguindo ver. Essa é a nossa mão fotografada pela máquina do casal que consegue capturar a energia da nossa mão. Vocês estão percebendo? Gente, isso aqui é ciência, tá? Quando falarem de energia para vocês, agora vocês vão ter um outro pensamento sobre isso. Isso é ciência. Então, a nossa mão, quando a gente vai em algum lugar, a gente abençoa, ou a gente envia, né? Sei lá, o padre fala um casamento lá na frente, vamos fazer assim com a mão, vamos enviar boas energias, ou dentro de um passe que o pessoal dá energia, ou quando a gente faz assim na cabeça. Ou seja, a gente é energia, a gente está emanando energia por meio da nossa mão, certo? E aí, tudo isso, depois vocês pesquisem. Fotos Kirlian. É muito interessante, porque do lado das plantinhas, das folhas, você pegar uma folha, e tirar uma foto, tem ao redor todo o campo dessa folha, nas nossas mãos, nos nossos pés, ou seja, tem energia. Então, nós somos energia, nós temos esse campo eletromagnético. Na verdade, para dar essa aula, para vocês compreenderem bem, eu teria que ter feito todo um aparato aqui de ter uma lousa para desenhar para vocês entenderem melhor. Mas, enfim, eu espero que dê certo e qualquer dúvida vocês me falam aqui. O nosso campo eletromagnético, que é formado por os nossos átomos e forma o nosso campo eletromagnético. Por que campo eletromagnético, Carol? Essa bolha que nos envolve, eletro porque faz o movimento de sair e magnético porque faz o movimento de voltar. Então, essa bolha que fica ao nosso redor, ela fica fazendo esse movimento aqui, ó. Assim, ela fica fazendo. Depois vocês procurem por vórtice ou vórtices, alguma coisa assim, e vocês vão ver como que é o nosso campo. Ele é dessa forma, certo? Já tem alguns equipamentos que conseguem medir o quanto a gente tem do nosso campo. O nosso campo vai 1 metro para frente, 1 metro para trás, 2 metros para o lado. E é muito interessante, porque, gente, mais uma vez eu trago, isso é ciência, certo? Agora, olhem só que bacana. O que acontece? Esse nosso campo eletromagnético, deixa eu pegar aqui. Isso aqui, isso que tem ao nosso redor, ele é formado pelo quê? Pelos nossos pensamentos e pelo nosso sentimento. Então, vamos pensar que esse campo, ele tem uma qualidade. Ele é formado, a qualidade dele vai depender do que a gente pensa e do que a gente sente. Certo? Se a gente está falando de campo eletromagnético, a gente está falando de átomo, a gente está falando de carga positiva ou negativa, certo, pessoal? Sim? Ou seja, basicamente, o que sai, basicamente, o que sai dos nossos pensamentos, mas principalmente do nosso coração, isso tudo está saindo eletromagnético e voltando para as nossas vidas. É aqui onde entra todo aquele mundo quântico que a gente fala sobre o poder do pensamento, sobre ação e reação, sobre a lei da atração. Vocês percebem onde que a gente tem que começar
lá atrás do átomo para a gente entender. Então, isso aqui, esse campo que tem ao nosso redor, muitas vezes isso aqui é aquela leitura que a gente faz quando a gente chega perto de uma pessoa e fala: ai, que delícia, eu não sei o que tem, ai, naquela pessoa que eu amo ficar do lado dela. É porque o teu campo conectou com o campo dela e você conseguiu fazer essa leitura do campo da pessoa, só que a gente não sabe o que é. A gente fala, ah, eu não sei explicar, é tão bom, é tão ruim, porque a gente está falando sobre energia. Então, dependendo do pensamento dessa pessoa e do sentimento dessa pessoa, esse campo vai ter uma qualidade. Ou vai estar mais positivo, ou vai estar mais negativo. Significa que a pessoa é uma pessoa ruim se tiver negativo o campo? Não, de jeito nenhum. Significa que a pessoa é uma pessoa boa se tiver mais positivo o campo? Também não. A gente está falando do quê? É simplesmente de física, de ciência de carga positiva ou negativa. Se a pessoa está num estado depressivo, não significa que ela é uma pessoa ruim, mas o campo dela está mais negativo. Se a pessoa conseguiu, sei lá, ganhou um presente num dia, ela tá num estado de alegria, de euforia, certo? Não dá para julgar que a pessoa é uma pessoa boa, mas é o campo da pessoa, a qualidade do campo que a gente está falando. Esse assunto é um pouquinho mais complexo do que os demais que a gente vem trabalhando, mas tão importante para virada de chave e expansão de consciência, que se vocês entenderem isso aqui, vocês é um divisor de água na vida de vocês, tá, pessoal? Vocês estão entendendo até aqui? Dá para entender? Sim? Ok. Então tá certo. Bom, então vamos continuar. Então, né, o que que acontece? O nosso campo, eu queria mostrar as imagens que eu tenho aqui para vocês, eu vou ver se eu consigo fazer isso aqui. Peraí, vamos lá. Hum, não sei se vocês conseguem ver. Esse aqui é o vórtice que eu falei para vocês. Vocês estão conseguindo ver aqui ou está muito distante? Esse é o nosso campo. Estão conseguindo ver ou não? Sim ou não? Sim. Então, esse é o vórtice que eu falei para vocês, ó. Esse é o nosso campo. Faz o movimento de sair e voltar. Sair e voltar, certo? Ó, aqui são as fotos Kirlian, mas dos nossos pés, das nossas mãos, de folhas. Olha que interessante. Sim? Deixa eu ver aqui. Aí. Vamos ver aqui. Aqui, ó. Tá vendo o nosso campo? Vocês conseguem enxergar aqui? Enfim, depois, se vocês tiverem alguma dúvida aí, vocês me falam e a gente vai trocando informações. Mas o que que acontece? A gente tem o nosso campo, e aí a qualidade dele vai depender do seguinte: quando a gente critica, quando a gente condena, quando a gente reclama, quando a gente duvida, quando a gente engana, quando a gente julga, quando a gente humilha, quando a gente tem medo, raiva, mágoa, culpa, pensamentos e sentimentos negativos para a gente mesmo e com as outras pessoas, quando a gente não trabalha corretamente as nossas emoções, e não, então o nosso campo ele vai ser um campo negativo, ele vai ser um campo pesado, certo? E quando a gente faz o quê? Que é o que vocês estão fazendo, esse processo de autoconhecimento, de despertar, puxa, deixa eu ver, né? É o que que eu posso ser bom, melhor para mim mesmo e para as pessoas ao meu redor. Quando eu não critico, eu não reclamo, eu não condeno, eu peço desculpas, eu perdoo, eu amo, eu sou atencioso, empático, solidário, sincero. Eu tenho pensamentos e sentimentos positivos para comigo mesmo e com as demais pessoas, eu basicamente eu vou ter o meu campo positivo, certo? Então, a qualidade do meu campo vai depender daquilo que eu penso e daquilo que eu sinto.
certo? O que que acontece, pessoal? Acontece o seguinte: muitas vezes a gente tem o nosso campo, e vocês vão entender o que que eu tô falando. A gente tem o nosso campo, que é formado pelos nossos pensamentos e sentimentos. E isso é a base para a gente poder trabalhar o poder dos nossos pensamentos, tá? Só que o que acontece frequentemente é que a gente troca a energia o tempo todo. E como tudo na natureza tende a se equilibrar, o que acontece é que muitas vezes a gente se conecta com outra pessoa e aí a gente já trocou a energia. A gente não precisa nem encostar nessa pessoa, é só o campo da pessoa com o meu campo próximo, já está ocorrendo a troca de energia. Por isso que às vezes a gente entra no ambiente e essa troca pode acontecer com o ambiente, com algum tipo de pessoa, dentro de determinada situação. O que acontece é que muitas vezes a gente pode encontrar pessoas com um campo que estão positivos ou negativos. E como tudo tende a se equilibrar, se você tiver positivo e encontrar com essa pessoa com um campo negativo, vocês vão trocar. Por isso que fala, nossa, eu encontro aquela pessoa, mas depois eu fico pesada. Nossa, aquela pessoa é um pouco pesada. Né? Ou eu encontro aquela pessoa, nossa, ela é tão legal, olha, eu saio tão 10, tão bacana, eu saio bem. Por quê, pessoal? Porque existiu a troca do campo e sempre um vai tentar equilibrar o outro. Então, quando a gente fala de energia, a gente, mais uma vez, eu gosto de falar isso, eu falo aqui no consultório quando eu ensino isso, a gente não está falando de misticismo, pelo amor de Deus, isso é ciência. Ao todo tempo a gente está trocando energia e isso é sério. A gente capta a energia das outras pessoas por meio dos nossos chakras, que são nossos centros energéticos. A gente transmuta, a gente absorve, a gente joga para o ambiente também essa energia, por meio do nosso campo, que faz assim, certo? Ok. Gente, até aqui tudo bem? Até aqui tudo bem? Deu para entender? Sim, sim. Ok, sim. Então, bom, a gente já entendeu por que que a gente fala que a gente é energia e tudo é energia na natureza, né? Então, muitas vezes, por exemplo, eu vi aqui que a Van perguntou como que a gente faz para se proteger, né? Existem técnicas, várias técnicas e várias estratégias para a gente transmutar esse tipo de energia, né? Por exemplo, para a gente se blindar de qualquer tipo de energia, a melhor forma que eu falo, tanto no ambiente quanto para a gente, é por meio da oração, tá, pessoal? Então, quando a gente faz uma oração, a gente consegue blindar a gente consegue blindar o ambiente de trabalho também. A oração, ela tem esse poder de blindar. Outra coisa, a natureza, ela consegue transmutar a energia de qualquer coisa, de qualquer situação. Então, aquilo que a gente não consegue, por exemplo, se a gente ficar muito tempo com pessoas muito que se queixam, a gente mora junto, pessoas que têm depressão, que têm muita ansiedade, muitas vezes a gente faz essa troca de campo com a pessoa. Pega essa energia da pessoa pra gente, a gente não sabe que a gente tá pegando isso, a gente fica mal. Gente, isso é tão sério, que muitas vezes a gente acha que é nosso e a gente acaba desenvolvendo até achando que a gente está com uma ansiedade, a gente está com uma depressão, quando na verdade a gente está pegando sujeira do outro. Vocês estão entendendo onde que chega? Por isso que eu falo que é muito mais que o físico. E se a gente não levar em consideração a parte energético e espiritual também, a gente se limita. A gente não, a gente limita o nosso conhecimento, a gente limita o nosso crescimento. Por isso é tão importante a gente poder entender. Então, muitas vezes, sei lá, tem pessoas que são mais sensitivas por meio da nossa glândula pineal, consegue fazer decodificação do campo muito rápido. Existe essa troca muito rápida da pessoa, e a pessoa pega aquilo para ela, aí ela fica mal. Aí fica mal um dia, fica mal dois, fica mal três, sei lá. Às vezes trabalha com uma pessoa que é assim. Quando ela não tem esse conhecimento, ela fala assim: nossa, eu acho que eu tô deprimindo. Eu acho que eu tô depressiva. Eu acho que eu tô com crise de ansiedade. Quando na verdade a pessoa ela tem
essa facilidade de trocar o campo, ela tem essa sensibilidade, ela tem essa empatia e pega toda a sujeira da outra pessoa para ela. Faz sentido para vocês isso? Sim? Uhum. Deixa eu ver aqui os comentários. Isso é muito denso, estou com a cabeça explodindo de pensar, porque tudo faz sentido. Ah, que bom! Ô, Van, você sabe por que que a gente fala que é expansão de consciência? Quando a gente fala expansão de consciência, é porque dá um bug dentro de tudo aquilo que a gente foi programado dentro da nossa sociedade, dentro de tudo aquilo que a gente aprendeu, e você fala, pô, não é só isso. Caramba, é muito mais. Aí a cabeça meio que às vezes até dói. Aí você expandiu a tua mente. Isso é expansão de consciência. Quando a gente sai daquilo que exatamente. Quando a gente sai daquilo que a gente foi condicionado, que foi ensinado pra gente, e a gente fala, nossa, minha cabeça tá até meio assim. Mas se faz sentido, exatamente. E eu tô trazendo para vocês ciência. Eu tenho livros aqui, tem textos, tem links, tem é, é, vários conteúdos científicos, experiências, tem um monte de coisa comprovando o que é a nossa energia. Para vocês terem ideia, não sei se vocês já ouviram falar da experiência de Masaru Emoto. Não sei se vocês já ouviram falar da experiência de Masaru Emoto. Masaru Emoto, ele fez uma experiência, ele fez uma experiência, é. Ele pegou gotículas de água, ele pegou gotículas de água, moléculas de água, e essas moléculas ele expôs a falas muito negativas. Então, pegou uma molécula de água e começou a ofender, a falar mal, a xingamentos. E depois um outro grupo de moléculas de água onde ele começou a falar palavras positivas, palavras de amor, de perdão, de gratidão, de expansão. E aí o que que ele fez? Ele congelou. Ele congelou essas moléculas de água. E aí ele também tinha um equipamento que era uma câmera fotográfica que ele conseguiu fotografar. Gente, é sensacional isso. Depois, se vocês puderem pesquisar. E ele percebeu que, falando por meio da nossa fala, que é uma energia, porque nós somos energia, nós somos vibração, por meio da nossa fala, formavam moléculas, quando falava coisas positivas, moléculas assim de cristais, a coisa mais linda do mundo, todos definidinhos, todos certinhos. Deixa eu ver se eu tenho aqui. Eu acho que eu não tenho aqui para mostrar para vocês nesse livro. A coisa mais linda do mundo. E nas moléculas que foram expostas aos xingamentos, era tudo amorfo, era escuro, era feio, certo? Então, ou seja, as palavras têm uma energia, uma vibração que é colocada, né? O que que é a água benzida em algumas religiões? Quando você benze a água, é justamente isso, quando você imprime o teu sentimento ali. Porque a gente está falando de energia, não é porque a gente não pode ver que não está acontecendo. Certo, pessoal? Agora vão se aprofundar, vão bugar mais a cabeça ainda. Nós somos formados de 60 a 75% nosso corpo de água. Dependendo do que a gente pensa e a gente fala sobre nós mesmos, quais os cristais que estão sendo formados dentro de nós? O que está sendo formado dentro de nós? Ah, eu achei aqui, pessoal, olha que legal. Eu tenho impresso aqui porque eu falo isso aqui para o pessoal no consultório. Ó, as palavras positivas, olha que lindo, as moléculas que formam. Olha que graça, toda perfeita. E as palavras negativas. É isso aqui, ó. Ó, outro. As palavras positivas. Outro cristal falando sobre amor. E o negativo de ódio. Olha o que se formou. Agora, dependendo do que a gente pensa, o que a gente sente, se a gente é formado de 60 a 75% de água,
no nosso corpo, da onde vêm as doenças? O que a gente está causando dentro de nós? O que nós estamos fazendo com nós? Vocês percebem o poder dos nossos pensamentos dentro de nós e fora de nós? Isso é muito forte, realmente. Isso é expansão de consciência, certo? Então, o que acontece? Quando a gente toma consciência disso, que tudo é uma troca energética, que a todo momento a gente é uma vibração, um campo eletromagnético, estamos trocando a todo tempo energia com todos ao nosso redor, com tudo ao nosso redor, a gente começa a buscar conhecimento sobre isso e a gente começa a perceber que existe muito mais do que foi ensinado para gente até então. Jesus dizia assim, ó, conhecereis a verdade vos libertará. A verdade é o conhecimento. O conhecimento que muitas vezes a gente não vai atrás, muitas vezes a gente não é ensinado a pensar, questionar. A gente é ensinado a somente a reproduzir. Foi feita uma experiência uma vez com macaquinhos dentro de um laboratório. Olha só que interessante para vocês entenderem o que eu quero falar. E colocaram um macaquinho nesse laboratório e ensinaram que ele não tinha que chegar na janela. Ele levou choque, ele foi condicionado a não chegar na janela. Aí colocaram um segundo macaquinho. Colocaram um segundo macaquinho dentro dessa sala. E esse segundo macaquinho, vendo o comportamento desse primeiro macaquinho, ele viu, falou: bom, ele não chega perto da janela, o que ele fez? Eu também não vou chegar perto da janela. E não tiveram que fazer nada com ele. Não tiveram que fazer nada com ele. Mas ele também não chegou perto da janela. Aí colocaram um terceiro macaquinho. O macaquinho, vendo o comportamento dos dois primeiros macaquinhos, também não chegou perto da janela. Mas ninguém fez nada com ele. E colocaram um quarto, um quinto, 10 macaquinhos numa sala. E todos repetiram o padrão do primeiro macaquinho. A reflexão é a seguinte: o quanto nós estamos reproduzindo padrões de comportamentos e pensamentos sem questionar o porquê diariamente que limitam a gente da gente chegar, ter conexão com o nosso real ser. Vocês entendem o quanto isso é, né? Simplesmente a gente fala assim, ah, não pode isso. Por que que não pode? Ah, não sei, porque não pode, ninguém faz, também não vou fazer. Eu não tô falando aqui pra gente se rebelar, não é isso. Eu não tô falando pra gente se rebelar. Mas eu tô falando pra gente questionar, pra gente ir atrás. Então, por que que é isso? Ah, o que que é energia? Ah, não sei, mas também não quero mexer com isso, que isso aí, sei lá, se é coisa do bem, do mal. Gente, é ciência. Eu posso falar, Carol? Pode falar, já. Como você tem Boa noite a todos, primeiro, né? Como Boa você tem noite. conhecimento, eu tenho 3 filhas, né? E eu vejo como que a minha caçula, que tem apenas 5 anos, ela já vem totalmente mudada do que as outras, vamos dizer assim. Porque a criação é a mesma, né? O que eu ofereço para ela é a mesma coisa que eu ofereci para outras. Princípios, valores, eu falo dessas coisas. E a Elo é muito questionadora. O que que as outras duas aceitaram assim? Tá bom. Vindo do que você falou, nossa, me veio isso assim, ó. Agora. E ela é muito questionadora. Mas por quê? É tão questionadora que eu falo, dá pra você parar? Tá bom, já chega, né? Porque uma criança de 5 anos questiona mesmo. Mas por quê? Por que que não pode? E isso é muito importante. E aí, às vezes eu fico assim, mas eu tento também ficar me moldando para não cortar isso dela. Porque isso é bom Uhum. para ela mesmo, porque ela não vai aceitar tudo de prontidão, vai saber o porquê. Como a gente, né? Nossa geração, muito difícil os que realmente não, mas por quê? Batia de frente. A gente foi conduzido a isso, né? A aceitar e pronto. A calar a Uhum. boca, a ficar quieto, sabe? Sem questionar. Eles, essas crianças de
dos tempos de agora não estão assim, sabe? Estão Exatamente. questionando. E isso é muito importante. Eu acho que essas crianças, a gente conseguir realmente conduzir por um bom, né, caminho, bons princípios, elas vieram para revolucionar mesmo. Eu falo que a minha caçula está me ensinando a ser mãe. E olha que eu já sou mãe de duas. A minha mais velha tem 18 anos. Então ela tá vindo aí me ensinando a ser mãe, entendeu? Que eu tô tendo que me moldar a ser mãe dela. Porque se a gente saber lidar com essas crianças, elas vieram para revolucionar mesmo, de verdade. É isso. Exatamente, Jássica, é isso mesmo. Gratidão por compartilhar. Exatamente. E as consciências que estão vindo agora, né? Elas são mais questionadoras mesmo, né? E você, como mãe, hoje estando aqui, o que que acontece? Você consegue possibilitar dela ter todo esse acesso de uma forma mais fácil, né? Por quê? Porque existe um propósito por trás de tudo. Né? Então, ela não veio questionadora à toa, ela veio para usar essa habilidade para o bem dela e para o bem de todas as pessoas ao redor dela, né? Para a gente meio que rasgar esse véu aí, né? As professoras do grupo, por exemplo, a Van, que é professora aqui. Ah, você também é professora, já esqueci. Você também é mãe e professora, olha eu que loucura. Exatamente. Então, assim, vocês como professoras, vocês também têm esse papel fundamental do quê? Vocês lidam direto com criança. Então, ao mesmo tempo, vocês estão programando e trazendo uma informação diferente para elas, entende? Então, às vezes a gente fala assim, poxa vida, uma florzinha que tem o campo dela, que tem a energia dela. Quem não compreende o que a gente está falando vai falar: Meu, isso aqui é papo de doido, sai para lá, você é muito doida, você vai conversar com a planta. Uai, a gente não acabou de aprender por meio de uma experiência de ciência que as nossas palavras têm poder ou não? É a mesma coisa, já foi comprovado. Fizeram uma pesquisa numa escolinha. Pegou um tantinho de arroz, um pouquinho de arroz, e colocou ali num potinho. O arroz que foi falado palavras positivas, ele durou muito, muito, muito mais dias a mais que aquele que foi falado palavras negativas e apodreceu. Então, o que a gente está falando para gente e o que a gente fala para os outros ao nosso redor, isso reverbera, porque isso é energia. Entende? Então, isso é muito sério da gente pensar. Essa oportunidade que vocês estão tendo aqui, isso não é o acaso. Algumas pessoas já conhecem essa informação, já sabem disso, outras pessoas não. Mas o fato é que se a gente está aqui, a gente não está por acaso. Entende? Se a gente está lidando com esse tipo de informação sobre energia, a maior parte da população não quer saber, não quer aprender, não quer expandir. Não quer esse tipo de informação. Então, se vocês estão aqui é porque tem um motivo. É para que vocês possam expandir a mente de vocês. O Einstein já dizia, uma mente que se expande, né, que se abre a um novo conhecimento, jamais volta ao teu tamanho original. Isso é expansão de consciência. Exatamente. Oi, Gabi. Gabi aqui com a gente. Que bom. Então, tudo isso, quando a gente fala, é um pouquinho mais além do que a gente está habituado. E tudo tem uma relação. Então, vamos pensar que todo conhecimento que a gente tem, ele está linkado com outro conhecimento que liga com outro conhecimento e faz com que a gente cresça, com que a gente desbloqueie um monte de coisa, com que a gente se proteja, com que a gente, ajude a ajudar o outro. Tudo isso faz parte dessa busca para que a gente possa aqui, então, evoluir. Então, nós somos energia, sim. Nós somos átomos, somos formados de átomos, o universo é formado de átomos, tudo é formado de átomo. Por isso, nós somos energia, emanamos energia, absorvemos energia ao nosso redor, trocamos energia com o ambiente, pessoas e situações, certo? E também, que não vai dar para falar nessa aula, mas também o nosso pensamento, o nosso sentimento, por meio do nosso campo, galera, isso é sério, criam a nossa realidade. O que a gente pensa e o que a gente sente, como é um campo que vai e volta, eletromagnético, tudo que sai da gente volta para a gente, se tornando a nossa realidade. Então, a pergunta é: se a gente não está gostando do que a gente tem hoje na nossa vida, a gente não pode olhar para fora e culpabilizar o externo.
mas sim olhar para dentro e mudar o que está atraindo, o que está causando essas situações nas nossas vidas. Faz sentido para vocês isso que eu estou falando? Muito, né? É muito forte isso. Muito forte mesmo. É por isso que entra naquela aula que a gente teve anteriormente, que as pessoas à nossa volta interferem muito mesmo. É real, né? É aquele que você falou, diga com quem você anda que eu te direi quem é. E é Exatamente. fato, né? Porque é muito sério mesmo. Você fala assim, não, eu consigo, vai dar certo, né? Eu sou forte, não, essa pessoa não vai me influenciar em nada. Mas acaba, não tem jeito. Estamos acabando de aprender, né? Energia. As energia é algo muito sério, né? Acaba interferindo de uma forma ou de outra, né? Acaba. Então a gente realmente temos que vigiar mesmo, né? Quem é a pessoa que a gente quer ser daqui a uma semana, daqui a um mês, daqui a um ano, daqui a dois? Depende muito da gente, né? Então, a gente tem que ter esse autocuidado mesmo. Exatamente. É isso mesmo, Jace. Nós somos, em média, 5 pessoas as quais a gente mais convive. E isso a gente falou na aula do poder do ambiente, né? Então, dependendo do ambiente que você está inserido, você está pegando um pouquinho daquilo para você. Dependente da pessoa, dependendo da pessoa que você tem do teu lado, no teu convívio, no teu trabalho, na tua família, você está pegando um pouquinho dela. Então, autoconsciência é quando a gente entende tudo isso que a gente está falando e a gente aprende a separar tudo isso. Opa, isso aqui é do outro, isso aqui é meu, isso aqui é do outro, isso aqui é meu, isso aqui é do outro emocionalmente, isso aqui é meu emocionalmente, isso aqui é do outro energeticamente, isso aqui é meu energeticamente, isso aqui é do outro espiritualmente, isso aqui é meu espiritualmente. Conseguem compreender o quanto isso é mais profundo? Ô, Van, você quer perguntar? Fica à vontade. Ah, eu quero. Carol, você acha que energias É. iguais se atraem? Por exemplo, assim, tô muito depressiva e aí eu só encontro pessoa na depressão, não sei, assim, sabe? Falando de um modo muito generalista. Isso, sim. Sim, isso acontece, Ivan, e isso tem um porquê, né? Eu não sei quem estava aqui acho que na aula de tudo é uma constante transformação, alguma coisa assim, e a gente falou sobre a lei da impermanência, né? A gente falou que existem leis universais. Então vamos pensar. Deus criou algumas leis, certo? Assim como os homens criam leis aqui, Deus criou algumas leis. E se a gente tiver consciência dessas leis, a nossa vida ela anda. Porque ela vai expandindo a nossa mente. Então vamos pensar, tem a lei da ação e reação, aquilo que eu planto, eu colho, não tem como eu plantar chuchu e colher batata, certo? E isso não tem nada a ver com Deus. Muitas vezes a gente fala assim, nossa, meu Deus, eu sou uma pessoa assim, 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 eu só sofro na minha vida, mas a gente esqueceu que a gente fez 10 anos lá atrás, 15 anos lá atrás, numa vida passada, né? Enfim. Então, lei da ação e reação. Lei da impermanência, que a gente aprendeu em uma das aulas, que tudo muda e se transforma o tempo todo. Outra lei que é essa que você está falando, Ovan, chama lei da afinidade. O que é lei da afinidade? A lei da afinidade diz que consciências e energias, pessoas, circunstâncias e situações afins se atraem. Ou seja, aquilo que eu tenho dentro do meu interior, eu posso não ter consciência disso, mas aquilo que eu tenho dentro do meu interior, por conta desse campo eletromagnético, sai e volta, atrai. Pela lei da afinidade, eu vou atrair circunstâncias, pessoas e situações que estão ressoando na mesma frequência que a minha. Isso é uma lei. Tanto que existe até um exercício muito interessante de autoconhecimento, porque muitas vezes a gente não sabe, né? A gente não sabe, por exemplo, determinado conteúdo que está oculto na nossa mente, uma crença limitante, né? Aí eu falo assim, olha, para a gente saber como a gente está por dentro, é só a gente perceber quem a gente tem fora. As pessoas que vão aparecendo, começa a observar.
Ah, a pessoa é muito depressiva. Ah, a pessoa é alto astral. Ah, a pessoa é muito, sei lá, ansiosa. Ah, a pessoa é muito crítica, a pessoa é muito reclamona, a pessoa é muito julgadora, a pessoa é muito assim, ou a pessoa é muito assado. A gente vai se afinizar. Isso é física, tá, gente? A gente tá falando de energia. A gente não tá falando de misticismo, isso é ciência, física. A gente vai atrair para o nosso campo aquilo que a gente é, aquilo que a gente está ressoando. Obviamente que tem os poréns, algumas exceções aí, que se a gente for trabalhar situação por situação, a gente pode analisar de uma forma diferente, né? Então, às vezes é um aprendizado do universo, né, de Deus para as nossas vidas, e não tem nada a ver com aquilo que a gente é dentro da gente, né? Às vezes é uma outra situação, mas quase sempre a gente vai atrair as pessoas que estão ressoando na mesma frequência que a gente. A gente vai concretizar na nossa materialidade, na nossa vida, aquilo que a gente acredita, aquilo que a gente tem de crença limitante dentro da gente, certo? Então, se a gente, por isso que tem aquelas frases prontas que a gente vê, né? Ah, se você quer mudar a sua vida, comece pelo teu interior. Se você quer mudar as coisas da tua vida, a vida é um eco, aquilo que você emana, volta. Faz sentido, gente? Agora vocês vão ver que muita ficha vai cair, muita coisa começa a fazer sentido, certo? Sim? Ok. A gente tem mais uns minutinhos aí. Vocês querem tirar alguma dúvida com relação a essa questão? Porque assim, né? Dúvidas são infinitas, né? Porque eu abri um tema aqui que é boom para nossa cabeça, né? Então, se vocês quiserem perguntar, fiquem à vontade. Oi, Elô! Coisa mais linda. Tá tudo certo, gente? Deu para entender então a aula de hoje? Não querem perguntar nada, não tem nenhuma dúvida. Aproveitem a oportunidade de vocês. Vocês estão tendo uma oportunidade de ter um conhecimento, de eu tô aqui, eu tô para ajudar. Deixa eu ver, Érica, tem algum exercício que podemos fazer para manter energias positivas em nós? Ops, deixa eu ver aqui, peraí, pessoal. Aqui. Aí, pronto. Tem vários exercícios, várias estratégias que a gente pode fazer. Mas se eu fosse falar uma para vocês aqui, né, enfim, a primeira é a mudança do nosso pensamento. A Gabi, a gratidão, sem dúvida, Gabi, sem dúvida nenhuma. Fazer a gratidão ajuda a gente a mudar um divisor de águas para nossa vida. Dá para fazer mais uma aula com relação a isso, viu, pessoal? Mas o primeiro ponto é a gente identificar, é o autoconhecimento, é a gente se conhecer, né? É a gente modificar o nosso padrão de pensamento, porque a nossa energia é aquilo que a gente pensa e aquilo que a gente sente, lembra? Então, se eu quero elevar o meu padrão vibratório, eu preciso trabalhar aquilo que eu penso e aquilo que eu sinto dentro de mim. Então, o autoconhecimento, ele é uma estrada que leva a gente a aprender a fazer isso. E depois tem, claro, algumas outras estratégias que ajudam, sim, de fato, mas primeiro ponto é a gente identificar o que a gente está pensando e o que a gente está sentindo. E tentar ressignificar isso. Ah, se eu estou ansiosa, por que que eu estou ansiosa? Eu estou preocupada, porque eu estou preocupada? Se eu estou com medo, porque eu estou com medo? Se eu estou triste, por que que eu estou triste? Porque o meu padrão vibratório, ele vai de acordo com os meus pensamentos e sentimentos. Meus pensamentos têm o quê? Minhas crenças limitantes, que têm meus traumas, têm meus medos, têm meus bloqueios. Sim? Que mais, gente? Vamos lá. Mais nada? Podemos finalizar a aula, então? Ninguém quer perguntar mais nada? De nada, Érica. Certo? Vamos pensar sobre isso. Se vocês tiverem alguma dúvida, fiquem à vontade, né, para perguntar, para me perguntar.
Mas vamos pensar, gente, que mais uma informação foi nos dada ao gatinho da Paula. Hoje a gente está aqui com a bebê da Gabi, coisa mais linda, a Elô, o gatinho da Paula. Ah, eu adoro a aula movimentada assim, hein? E vamos pensar sobre isso, tá? Então a gente expandiu mais uma informação. Nós somos energia, nossa energia ela tem um poder estrondoso. O nosso pensamento tem um poder estrondoso, certo? De cocriação da nossa realidade, inclusive. Tudo aquilo que sai da gente volta pra gente, certo? Então é importante a gente entender. Hoje foi só uma introdução, né? Do que é a nossa energia, certo? Porque é muito mais coisa, é muito mais extenso, é um mundo assim infinitamente expansivo e de divisores de água na nossa vida. Mas por que que eu quis falar isso para vocês, pessoal? Por quê? Para trazer de uma forma científica, né? Para a gente sair dessa coisa. Ai, mas eu senti a energia tal, fica. Ai, o que que é energia? Não sei o que que é energia. Energia é átomo. A gente é feito de átomo, física, escola. Isso a gente aprende na escola. Então, tudo tem energia. Aprendendo que tudo tem energia, a gente aprende a se vigiar, a gente aprende a cuidar, a gente aprende como absorver energia, e como emanar a nossa energia da forma correta possível. Certo, minhas lindas, ok? Qualquer dúvida, estou aqui à disposição. Super beijo no coração de vocês, uma boa noite, fiquem com Deus e gratidão pela presença. Beijão.